Boa noite, paz seja convosco. Eu chego aqui no nome de Jesus para dar continuidade ao nosso chamado para esta campanha. Encerramos o livro de Gênesis. Esta campanha, lembrando a igreja, essa campanha Deus colocou no meu coração no mês de novembro de 2024. Eu já compartilhei com a amada igreja, capítulo por capítulo, do Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. Foram compartilhados aqui nas redes sociais com vocês. E eu iniciei, assim que eu finalizei o Novo Testamento, eu vim para o Velho Testamento. E o Senhor sentou no meu coração de começar do maior para o menor. Então já foi compartilhado com vocês aqui nas redes sociais o livro de Salmos, 150 livros de Salmo. Já foram compartilhado o livro de Isaías, que são 66 capítulos. Já foram compartilhado o livro de Jeremias, que tem 52 capítulos. E já foi compartilhado aqui com vocês o livro de Gênesis, que tem 50 capítulos. E agora nós vamos iniciar, em nome de Jesus, o próximo livro maior, né? Do maior para o menor. Começamos no livro de Salmos, viemos para Isaías, depois Jeremias, Gênesis e agora é Ezequiel. Que o Espírito Santo de Deus, que está falando comigo e com você desde o início lá, que nós começamos a jornada, lá do mês de novembro de 2024, continue a falar com você aqui no livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel tem sermões, histórias, perseguições, profecias cumpridas e não cumpridas durante o cativeiro na Babilônia. Nós vamos começar com a introdução, para que quando nós começarmos a ler o capítulo 1, capítulo 2 e assim sucessivamente, os 48 capítulos, nós vamos saber sobre o que o Senhor está tratando, o que o Senhor está falando, em nome de Jesus. Estejamos atentos para ouvirmos a voz do Senhor. Sumário, data e local, escrito na Babilônia por volta de 622 a 600 a.C. Autor, o profeta Ezequiel. Prova da autoria, o próprio livro testifica que foi Ezequiel que o escreveu. Capítulo 1, versículo 3, capítulo 24 e versículo 24. Sua autoria tem sido pouco questionada por críticos modernos, embora muitos ataques tenham sido feitos ao próprio livro. O tema: Ezequiel foi comissionado por Deus para repreender Israel no cativeiro por causa de seus muitos pecados, da sua constante e até profunda dureza contra Deus e da rebelião contra a palavra de Deus. O profeta foi inspirado pelo Espírito Santo, que lhe deu mensagem por revelação direta para entregar muitas de suas profecias em patomina. Veja 25 patominas de Ezequiel, né? Na página 1127, né? Suas profecias são de 4 tipos. No geral, primeiro, aquelas relacionadas ao cativeiro imediato de Israel e à completa destruição de Jerusalém e as regiões para tal juízo. São encontradas, sobretudo, nos primeiros 24 capítulos, com algumas profecias referentes aos últimos dias, segundo, profecias de juízo sobre outras nações por participarem dos pecados e rebelião de Israel. Terceira
profecia referente a Israel nos últimos dias antes e até a volta do Messias e o Armagedon, com algumas profecias sobre o juízo imediato da Babilônia, no capítulo 33 ao capítulo 39. Quarta profecia, que fala exclusivamente do templo do milênio e do reinado eterno do Messias sobre Israel, capítulo 40 ao capítulo 48. Não há uma profecia nessa seção referente a algo antes do milênio. As profecias do terceiro e quarto tipos são simples e diz respeito, sobretudo, a 8 grandes verdades. 1. O segundo e último ajuntamento de Israel como uma nação na Palestina para cumprir sua parte no plano de Deus, referente à sua redenção e à sua restauração como uma nação à espera de seu Messias que virá do céu. 2. A batalha do Armagedon na volta de Cristo. 3. A reconstrução do templo pelo Messias para adoração milenar e eterna, e como principal edifício para Cristo e seu reino visível na terra por toda a eternidade. 4. O sacrifício, as ofertas, as festas e outras solenidades de Israel sob a autoridade do sacerdote levita na terra. 5. A oferta santa ou a parte da terra que pertence ao Senhor. 6. O rio milenar e eterno do templo. 7. A divisão milenar e eterna da terra para as tribos. 8. A nova Jerusalém, milenar e eterna na terra. Objetivo do livro de Ezequiel: levar os judeus ímpios da época de Ezequiel ao arrependimento para que pudesses evitar o futuro juízo de Deus, incentivar os judeus temente a Deus a permanecerem fiéis, revelar o castigo de outras nações por participar das rebeliões de Israel, revelar uma futura restauração da nação e o reino eterno de seu Messias na terra. Estatística: 26º livro da Bíblia, 48 capítulos, 1273 versículos, 310 versículos de história, 530 versículos de profecias cumpridas, 433 versículos de profecias não cumpridas, 953 profecias, 659 profecias cumpridas, 294 profecias não cumpridas, 345 ordens, 25 promessas, 81 perguntas e 179 mensagens de Deus. São esses assuntos que serão tratados. Teremos aqui no livro de Ezequiel 1273 versículos de suma importância para o meu e para o teu crescimento espiritual. O capítulo 1 teremos 28 versículos. E dentro desses 28 versículos, o primeiro assunto a ser tratado aqui no capítulo 1 é sermões, histórias, perseguições, profecias cumpridas e não cumpridas durante o cativeiro na Babilônia. Visão e comissão, título, autor, assunto e conhecimento histórico. Primeira visão da glória de Deus. 5 itens na visão das nuvens. 42 itens na descrição dos querubins. O firmamento. 4 itens da descrição do querubins. Esses são os assuntos que serão tratados dentro do capítulo 1. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe grandiosamente. Que o Senhor te enriqueça através dessa leitura. Vamos iniciar? Senhor, estamos iniciando aqui, em nome de Jesus, esse novo capítulo. Aleluia. Glória a Deus. Para glorificar e exaltar o nome do Senhor. No Salmo 117, igreja, apesar de ser o menor salmo, ele traz uma mensagem grandiosa, um chamado para que todas as nações louvem ao Senhor,
faz parte do grupo dos salmos do Alé, usados nas principais festas judaicas. Antecipadamente declara o plano de Deus para alcançar os povos de toda a terra. A ideia principal do Salmo 117, o amor e a fidelidade de Deus são tão grandes que merece louvor universal. Uma curiosidade, mesmo sendo o menor capítulo da Bíblia, o Salmo 117 aparece em Romanos 15:11, como parte da defesa de Paulo de que o Evangelho é para todos os povos. Versículo 1: louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos. Explicação: o Salmo convida o mundo inteiro, não só Israel, a louvar o Senhor pela grandeza do seu nome. Versículo 2: porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Explicação: a razão do louvor é duplo. O amor imenso de Deus e sua fidelidade nunca acaba. Que em nome de Jesus, meu Pai, juntamente com esse Salmo 117, nós iremos iniciar, Senhor, o livro de Ezequiel. Convidamos Teu Espírito Santo, meu Pai, a estar conosco nessa jornada. Serão 48 dias, 48 capítulos, Pai, em que será lido e será compartilhado. Deus Todo-Poderoso, misericordioso, eu convido o Teu Espírito Santo a estar conosco, tanto aqui e agora e aonde esta mensagem chegar. A aplicação do Salmo 117 é: reconheça que o amor e a fidelidade de Deus são razões suficientes para adorá-lo todos os dias. Louve a Deus com alegria, sabendo que você faz parte de um povo mundial que reconhece sua grandeza. Espalhe o louvor de Deus, compartilhe seu amor com pessoas de diferentes lugares e culturas. Então, em nome de Jesus, vamos ouvir a voz do Senhor aqui? Aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriu os céus e tive visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Aleluia. Então olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, um grande nuvem com um fogo revolveu-se, e uma resplendor ao redor dele, e no meio uma coisa como de cor de âmbar, que saía do meio do fogo. Do meio dele saía semelhante, do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes, que tinha a aparência semelhante à de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. Suas pernas eram direitas, e as plantas dos seus pés eram semelhante à de um bezerro, e luzia como a cor de cobre polido. Tinha mãos de homem debaixo das suas asas, no 4 lado. Assim todos os 4 tinham rosto e asas. As asas se uniam umas às outras, elas não se viravam quando andava, cada qual andava para a frente. A aparência de seu rosto era como de um rosto humano. À direita, o 4 tinha rosto de leão, à esquerda o rosto de boi, e também o rosto de águia, todos os 4. Seus rostos e suas asas eram separadas em cima, cada qual tinha 2 asas junto uma à outra, e 2 cobriam o corpo deles. Cada qual andava para a frente, para onde o Espírito havia de ir, ia e não se viravam
quando andavam. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto ao aspecto dos seres viventes, parecia brasas ardentes, era como tocha que ia de um lado para o outro, entre os seres, e fogo resplandecia, e dele saía relâmpagos, e os seres viventes corriam, zigue-zagueavam à semelhança dos relâmpagos. Vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra junto a eles, para cada um dos seus 4 rostos. Os aspectos das rodas e as estruturas dela era como cor de turquesa. As 4 tinham a mesma semelhança, e o seu aspecto e sua estrutura era como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam em 4 direções, e não se viravam quando andavam. Essas rodas eram tão altas que metiam medo, e as 4 tinham suas ambas cheias de olhos ao redor. Andando os seres viventes, andavam as rodas ao pé delas, e elevando-se os seres viventes da terra, elevava-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, ia, na direção em que o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam defronte delas, porque o Espírito dos seres viventes estava nas rodas. Andando elas, andava eles; parando elas, parava elas; e, elevando-se eles da terra, elevava-se também as rodas defronte deles, porque o Espírito dos seres viventes estava nas rodas. Sobre a cabeça dos seres viventes havia o que parecia ser o firmamento, como cristal brilhante, que metia medo, estendido sobre a cabeça deles. Debaixo do firmamento estavam suas asas direitas, uma em direção à outra. Cada uma tinha 2 que lhe cobria o corpo de um lado, e cada um tinha outras 2 que lhe cobria do outro lado. Andando eles, ouviu o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, a voz de um estrondo, como o estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam as asas. Ouvia-se uma voz por cima do firmamento que estava sobre a cabeça deles. Parando eles, abaixavam as asas. Por cima do firmamento que estava sobre a cabeça deles, havia algo semelhante a um trono, com a aparência de uma safira. E sobre essa espécie de trono estava algo semelhante a um homem. Vi como a cor de âmbar, como aspecto de fogo, pelo interior dele, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para cima. E desde o aspecto dos seus lombos, e daí para baixo, vi como a semelhança do fogo, e um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva. Assim era o aspecto, no nome de Jesus, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo-a, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Versículo 28, para finalizar novamente. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo-a, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. E eu selo aqui o capítulo 1, juntamente com a introdução do livro de Ezequiel, incluindo o Salmo 117. Que o amor de Deus Pai,
Que a graça de Deus Filho e a comunhão de Deus Espírito Santo esteja hoje e sempre comigo e com vocês. E nós dizemos graças a Deus.